Puxa, o mesmo celular? Depois dessa não vai tirar mais não. Depois dessa ninguém tira ninguém mais não. Porra, um ponto de terceiro aí. Lá só pro Nelson. De barriguinha e mochila. Será que o vídeo apaga, boy? Será que o vídeo apaga? Ou salva? Ei, pelada. Agora. Ei, tira a mesa, vai a barriga. O vídeo apaga ou salva? Eu acho que apaga, velho. Apaga não. Apagar 50 minutos de crime. Ei, mas não dava não. É o quê? Tu também errasse essa agora, mano. Não, porra, aquilo ali já era já. Largura do cara espirrar, meu. Ei, essa não deu não, boy. Todo mundo. E o pior é que eu ainda dei, ainda tô cobrando lá atrás. Só subir na mesa, espirrar. É, quando os caras vão espirrar, dá o seguinte, pra passar por cima. É não! Duvida! Perdi! Porra! O cara tá dando sangue pra tirar os caras, porra! Está invocado, bora, bicho. É o cara agora é assim, mãe. Bora. Ô, boy, essa aí não deu não. Era pra tu dar. Mas os caras me pularam, para, porra. No chão pegou a bola ainda. Opa aí, porra, o cara deu 360 na mesa. Eu dou 50 reais pra ele apanhar pra ver. Vai subir na mesa e já dói. Já fica ali só escorando, boy. Pegou! Ai, te furei, agora não deixa não. Mudou, pega assim de quem? Um pouquinho na ponta. Vai tomar no cu, velho. Olha pra ter. Pega esse queijo palha que o menino aí. Boa, Netinho. 6-5. 6-5. Desculpa! Um ponto aí é valioso, meu filho. Dá, Nelson! Vai a 2. Ainda pegou na pontinha, boy. Assim foi tão animado, boy. Então, agonia, vador. Era o fatality, porra. Vá a 2, viu? Era o ponto 7. Quem diria, Renan? Quem diria? Só fazer agora, porra. É só fazer, porra. Sai, miséria. Porra! Tá ligado, né? Acabou. Ei, porra, linda. Isso aí é queijo pro Natal, Ano Novo. Dá não, meu Queijo filho. do reino, queijo de manteiga, queijo pai. Zola, mofado, esse aí, tava guardado, ó. Dá pra abrir uma padaria aí, porra. Uma loja de frios. Gutenberg só quer fazer gol contra. Café, mortadela tinha aí. Ei, pô, aquela última ali dava não, boy. Ele descarregou o celular nessa hora. Descarregou o celular. Descarregou na hora, pô. Oxe, não perdeu o vídeo todinho, meu filho. Perde. Bota! Perde, rato. Parece que tá ruim pro caralho, ele. Então perdeu 50 minutos. Foi no susto, Ia ser cabeça com cabeça. Briga de travesti. Bora, porra. Que é isso, 9 e cara? 35. Ia bater no pé voltando ainda. 9 e 37. 50 minutos jogando. Ei, Bruninho. Muito alta, essa já tá dando uma cheia, negão. Bem-vindo naquela ali, eu quero jogar mais. Agora joga aí pra cima. Ei, pô, e o pior que eu ainda dei, Renan fez assim, Bruninho, lá atrás, mano. Ah. A gente perdeu de vacilo, quando agora tá boa. Não, vacilo não. Não, mas... Essa aqui a gente era pra ganhar. Vai, Nelson. Queijo do caramba, tu é doida? 3-3. O Flamengo, os caras fez zero. Eu tava na minha mão. Um pouco desse.
foi mal. Já tá certinho pra você aí. Mete o pé e a carreira aí, cacadinha. Vai, assim, Tá cara. muito perto. Olha, mesma coisa. Mas ia voltar, pô. Voltou comigo? Voltou não. Voltou. Oxê! Não, nunca, boy. Vai chegar pro gol. Essa já Essas daí o cara não faz nem de propósito, mano. assim é pra valer. Mas vale, pô. Claro que vale na mesa, mas não é pra valer. E, pô, essa daí no 1-0. Tava 0-0. Na área dele. Eu tô na bola, porra. Eu só me tirando da bola. Volta. Volta. Tava na bola, porra. Só fiz essa aqui, ó. Tá na mesma coisa com o Thiago e Renan. Bate na massa. Assim? Eu só pulei, você sabe que eu só pulei. Bate na massa, meu. Vai pra tela, Vinhaça. Ele sabe que eu só pulei. Atrapalhou o cara do mesmo jeito. Oxê, Volta. volta o quê, porra? Atrapalhou o Eu ia dar cara. o terceiro, caralho. Nem na bola que ia chegar. Foi a mesma coisa, vai na minha concepção, né? E ainda pisou no meu pé. Não volta de primeira não, Guto. Porra, não, isso foi muito. Porra, a cabeçada aqui e ainda. Quase que ia no ferro. Quer beijar o ferro, Renan? Zero. Zerou, pô. Só conta é foda, porra. Atrapalhou. Tá com caralho! Eu vou contar pra quem? Os dois não são. Eu não fiz nada, só fiz o charme. Ele tá tentando jiu-jitsu. É. Eu não fiz nada. Eu só fiz o caô. Só fiz o caô. Eu saí na só Só um tipo de fogo. 0-0. Nelson queria lutar logo com o Caio. Ele faz assim, ele ó. Todo mundo viu que eu tava fazendo só um. Eu tava fazendo só o caô. Todo mundo viu. Bota ele na bunda dele. Então, eu tava fazendo só um. Valeu. Vai, dois de Toda esta aí na dúvida. Oxi. No bigode, ó. Assanhou aí, ó. Tá não, oxi. Novo Renan. Já era, Nelson. Saiu o Renan. O bagulho é Bruninho, não é nem Renan, aí, ó. Tá, então porque eu joguei. Diz aí, negão. Ei, negão. O Bruninho cai pica. Quando foi? Não, ganhou, mas na cagada assim. Seleção, rapaz, do lado. Brasileirinha assim. Agora tá valendo a pena o treino de Nelson, acha aí. Já treinou de tarde, ele tá jogando. Nelson fica lá no mesmo lugar, ele volta não. Ele vai ficar lá.
Bora, Di, bora, Di. Acabou, pô. É eu. Assiste foto. Ó o pai, ó o pai. Ó o pai. Tá dormindo, né? Tá em marcação com o Formação. A formação é 1, né? 2 não. Pera aí, Thiago. Quer dar um banho? Contraiu o cozinho, viu? Graças a Deus. É bom assim, Carlito. Continua pagando, viu? Porra. Caralho, boneca. Pera aí, Thiago. Minha aqui é pica, pô. Ainda bem que você não sabe. A dupla do cara que é pica. Boa! Gostei, negão. Vai, bem. Direto vale não, porra. Tá valendo. Não foi direto não, pô. Foi direto, saco. Passou batido, hein? Pode jogar mais pedra não, porra. Passou batido. Gato com lebre. Bota com dor de cabeça. Aprende aí, galera. Fatal. Mas volta, pô, não vale não. Agora eu quero ver. Agora acabou o Renato e Renan. Os caras ainda querem matar na área da gente, porra. Vou nem começar a falar. Eu antecipo, pai, eu antecipo. Porra, eu antecipo. Foi menos 5 pra começar o Brasileirão. Pisada do cara. Rachou ali, ó, porra. Eita, pareceu com o Nelson agora. Ai, tomado. Foi igualzinho, porra. Pera aí. Sai. Oxê, sai aí, foi não, mãe. Onde eu tô? Fora do bagulho. Olha o ouro. Perdi. Deixa eu Eu pensei nisso. A outra é tua, né, cara? Se tivesse tamanho de Vitor, ia ver. Vitaliza, pô. Dá uma cabeçada que a bola vai lá em cima, ó. O cara ganhou pra eles, pô. Não, ficou empatado. Ganhou não, pô. Ah, foi. Ficou a 2-2, Até na ponta. Mentira! Mentira, porra! Mentira! Vai. Rodou pro lado, ó. Senão... Opa! É normal, menino. Minha filha dá um bomba. Não, mas ele podia tocar, porra, que tu deu 2 toques. É sacar e subir. Ei.
caralho. Tão simples. O celular tá onde? Tá no meu bolso. Quase que ele salvava ainda. Só a pressão, tá botando a pressão. 3x2. Oxente. Tem que saber subir, porra. Tem que saber. E pum. Gutenberg! Se voltar, eu perdi. Pera aí, não dá não. Quebra a Blade. Quer matar a Blade, é? Não, ele é doido. Hellboy não pode não, porra. Pegou na nuca aí, foi uma de cabeça, porque 6, né? 6x2. Bora, assim. perdi. 6x3, é? Sim. Quer zombar na cara de Gutenberg. Quer zombar, Guti? É pra aí, Guti. Já sabe o salve. Vai 2. Sai, Renan. Vai 2, né? Pode sair. Aqui. Pegar nele. Sai! Vai ficar como, cara aí? E meu, jogar. Vai ele novo. Vai tomar no cu, Nelson. E se voltou agora? Aí agora chamou pra cabeça que eu sou doido. É. Doido, ué. Vai, Nelson, fala. Quero ter uma família pra criar. Ai, miserável. É uma, né? Uma. Vai tomar. Ei, se triscasse. Não, Vou soprar agora. Olha aí, porra. vai, não ficou outra cor, ele descascou, porra. Você pagar 3 meses pra você, velho. No chão primeiro. 2x2, né? Homem, o que já acabou, meu filho. Desnorteou ali agora. Embolada na boca. Vai tomar no cu! Pegou na mesa. 3x3, é? Joga Ferreira. Vai tomar. 3x3. Joga Ferreira, porra. Só ele que saca assim, porra. É tu. É pra ganhar, pô. Vai tomar no cu, Nelson. Comigo ele se fode que eu erro logo. 4x3. Um pouquinho mais forte, hein? Sai daí! Tu ia fazer o quê aí, porra? Tá faltando. Nas pernas também. Passando as pernas pequenininhas aí mesmo. Batendo aqui e não foi lá pra cima. Se quisesse fazer. Alisado de caralho, Nelson. Assim, né, porra? Vai tomar no cu, assim. Ah, não, porra, oxi. Não vai. Pô, se os caras batiam, ia pra lá, pô. Porra, vai entrar. Mas os caras acertam mesmo, porra. Eu nunca tinha visto isso aqui não, porra. Primeira vez. Ele atualiza muito, dá uma sabocada em Renan, porra, pra ele botar o cu ali. Tô com dor de cabeça já, Então cara. sai, porra, vai aí, negão. Oxi. Desgraçado. Tu tá fazendo merda que são Opa, caralho. aí, vai tomar no cu. Enquanto tu Tu é que tá fazendo merda que são caralho miserável. também. Opa, aí. Isso é um capeta, menino. Os pontos do cara, o cara só faz estourar, porra. Ainda reclama. Só ajeita lá na frente. Por que tu só fica lá, miserável? Sim, meu filho, mas tu ajeita lá na frente, eu fico aqui, ó. E tu pegou quantos aqui? O quê? Tu pegou quantos aqui? E o que é que tem? O que é que tem que tu não volta, porra? E eu que não tô pra pegar as bolas. Claro que eu vou mandar lá na frente, né, porra? Tu não volta.
Eu voltei nessa. Sendo que tá do lado de Renan. Renan tá dando cada cipuada do caralho. Oxi. Aí, vem como pegar. Porra, Biruquira. Mas a porra vem na rede logo. O cara desce uma distância, mas Bora aí, ó. Serra onde? aqui o cara já. Quando ela estiver embaixo, tá andando. Mas o cara tem que dar assim. Oxi. Como vem? Dá o ponto agora. Carlitão é um bosta, meu. Se blocou agora. Mostra teu espírito de jogador, porra. Se tu não tem, mas mostra. Aí, meu filho. Aí não. Tá bom. Se a mesa acabasse assim. Se ele desse um toquezinho só. Eu esperei a bola bater em mim. Era mesmo. Capaz, a bola pegou em tudo. Ai, derrame. Derrame, meu. Olha, Carrito. Esse Carlitão nós sempre, maligno. Essa aí na filmagem, A mãe do cara vai ver isso, pô. Vai botar lá na sala, pô, na televisão. Renan chutou pra fora agora. Perdi. É não, porra. Tá com caralho. A Renan tava ali já pra corrigir, porra. Desistir da jogada. O cara tá errando então. 3A. Vai eu bater na rede, acho que já vai mandar o tomar no Oxi. É, porra, é total, ele tá grudado no chão, cara aí. No chão não, tá fica grudado no chão não, meu filho. Né, foda. Só o ar, no ar, ó. Eu acho que ele tá grudado no ferro. Renan não. Ele não se mexe direito. Tá grudado no ferro, cara. Perdi. Tá debochando de Carlito aí. Vai, Carlito. Pega. Merda, pariu. Ele não sabia se ele ia de pé. É o pai que tá filmado, né? Filmei. 6-4. Tá surpresa. 4x3, porra. Vai, Guti. Vocês estão ganhando, cara? E Pior que ele ele não tá nem cabeceando. Fica de boa, pô, vou pisar não. Tô nem andando, cara. Isso aí não dava não. Vou não, pô. Ah, você tava aí agora. Break do caralho, meu filho do sul agora. Na mão da perna, pô. Pegou na mesa não, pegou em tu foi. Na mesa pegou não. Pegou não. Na mesa não pegou não. Eu vi. Só não, não viu. Ei, Bruninho! Ei, Bruninho! Pegou não, pegou não. Ele se bateu, bateu em cima. Eu vi o rato assim, se pegar no calcanhar, volta. Vai todo, boy. Claro! Você é um dentro de rapariga, né, boy? Tá agora. Desce teu estoque, foi, Guto? Oi? Desce teu estoque. Ali! Ó, o Bruninho já no corpo ali. Já bateu na tela. Tá quanto? Oxi, deixa, porra!
dois toques. Vai bater no bagulho de você. Vai na outra, não foi não. Agora, pô. Mas antes não. É, Carlinhos jogou contra a pessoa. Jogou comigo. Quem é outra? Eu tô assim. Desconforto. Claro, antes na bola, pô. Ela vai estourar. Como se ela quisesse. Ela vai estourar. O bagulho de querer sair. Pô, assim acertar. Não ia nem fazer isso. Porra, Marco. Já era. Solta a tela, né? Esse René é um gênio. Esse René é um Tá gênio. vendo? Não, aí tá jogando direitinho, pô. Caralho, o cara tá jogando na moral, porra. Arrancou o sebaco dele. Só esperar olhar pro ganho. Pega, puto, me tira. Ah, tá. Taca, porra. O cara tá jogando na moral. Porra, foi muito assim. Me tá. 6,50. Só martelada na mesa, meu filho. Toque na bola. Condução. Forjando a mesa. A carecada. E essa carecada tá brilhante. Carequinha. Passasse já, foi não. Voltou, mãe. Vovô Nelson. Oxê, oxê. Taca, porra. Filho da do caralho. Pelou, viu? 3 lugares aqui, meu pai. E ele deu 2 toques, tá ligado? 3 lugares, não, perdi. Foi, deu, caralho. Pelo amor de Jesus Cristo. A do Guilherme. O que fez? 6 pra você. 3 lugares, pai. Dá 6. Eu tô contando. Ô, tá 6x4, vai 6x4, saca? Pera aí, pô, tá todo mundo aqui. Dá 6. Mas tá 5, tá bom, pô. Oxi. Não tá dizendo que tá 5. Bora, meu irmão. Oxe. Tá, não, tá 5. Laura não erra não, mas é. Tá 5. Olhou. Olha ele. Voltou. Ah, Vai tá. a 2. 6 a 5. Vai te fuder, meu irmão. Vai, Thiago, vai. Epa. Dá não, pô. Não dá não, hein, porra. Não dá não, cara. Por que tu não encosta ainda de barriga? Tá nem fazendo. Mas tu quer que eu salve como é que esses cabeceiros dele? Não tem como não. Não, tem que entender que é Renan aqui, caralho. Não é um monstro não, porra. É Renan, pô. Ó, entende, é Renan. Olha de novo, é Renan, meu. Opa aí, pô. Vai te fuder. Renan, pô. Na cara que eu cabeceei, porra. Bateu no peito dele e voltou na mesa, porra. Aí é foda. Pra lembrar, a gente não futebol, a gente não, já tá. Lá atrás, manda na frente, pô. Não, porra, nada a ver, nada a ver. Ele tá ganhando hoje assim, né? Vai passar o ano todo ele perdendo e vai ganhar mais nenhuma, pô. Tô dizendo, ele vai ganhar hoje, ele zerou aqui, meu pai. Ele zerou, pô. Boa, Dei! Ei, Assi, tem que matar lá quando ele for dar cabeceio. Então eu vou pegar. Vem pra esse lado aqui que eu vou pro outro lado. Se ele não cair, não cair de raiva, pô. Não, o jeito é entrar pra do lado, não, que é Renan que tá aqui. É, assim. Não, mas eu tô Mentira, levantando ah, direitinho tá. pra tu. Papai, mas tá jogando pro lado disso aí, pô. Ah, então tá salvo. O Renan que tá. Os caras querem dizer que a gente tá carregando. Ah, mesmo. Oxi. Calma, não tem back. Eu tô jogando não, Bolinho. Ei, Blade, calma. Atuar. Deixa aí. 4x4, viu? 5x4, viu? Vai lavrar agora, tô sentindo, porra.
Tô sentindo, vai lá pra agora. Tá sentindo, né? Vai lá pra agora, olha lá. O cara filmando, dando lixada, pô. Eita, Esse cabeceio de porra. ideia antigo. É melhor ficar calado. Não pra etilizar não, meu. Tem que molhar mesmo. Tá seco, né? Degosta molhadinho. Os caras virou, porra. Zerou. A2, viu? 1-0. Zerou. Um a 0. Nem toquei. Mas ele não te atrapalhou, não. Ele só deu uma pisão. Zerou. Pô, vai ficar nessa, hein? Um a 0. Só vai pra seca dele. Ele tá me fudendo todinho, meu. Daquela. Puta que pariu, meu irmão. É, pra tu dar uma filmada também, que é 3 horas agora de pelada. Viu? Era 1h30, eu aguentava. Próximo eu Ah, vim com ele preparado, é? preparado. Isso, só pra... Você vai ver quanto é pra você. Olha aí, ó. Olha aí, falta... Falta 25 minutos. Faz as cortesias, 25 minutos Não, no final. 25 minutos tá doido. Epa, já filmei 2h30. 2h30 eu já filmei. Tá, não é pra mim não. Eu filmei uma só, eu já fiquei cansado. Porra! Mas já faz 25 minutos, porra. Vou trazer um negócio pra você na próxima. Negocinho, não gosto desse negócio não. Vai ver, será peitado forte, né? Essa agora era pra tu passar. Você botar pra mim. Tava... Eu pensei que tava sendo uns caras. Tava, porra. Vocês empatou e foi 2. Começou. Tava demorando. Ixi Maria. Hellbox. Porra, Vitória. Porra, Vitória. Porra, Vitória. Ah, tá com medo que ele falar aqui. O homem já tá invocado aí. É, tá com Ó, medo. pai, porra, Vitória, ó. Vê que brincadeira do cara aqui, ó, porra, Vitória. Ei, porra, dá nome a esse teu par de chifre, porra. É. Roberto Carlos. Ei. Lady! A outra é tua, dele. ó. Tiago. Ah, é Tiago foi agora? Fico lá. Porque ele tá suadinho ainda. Não, mas uma partida só. O que eu fico puto é que se fosse o cara jogando mal, tá ligado? Mas a gente tá fazendo os bagulho certo e os caras tão... Deu uma cabeçada do... Deu um cabeceio. É agora, tô sentindo. Assim, da outra, depois da outra. Aí de novo. É o Blade. 1-0 Blade. O cara salvou, pai. Ei, pai, 3 horas de vídeo. Foi mal. É live. Não, não. É mesmo. Aqui tem, os caras ficam pegando na internet. Quase que pega nele, meu irmão. Pegou, foi? Pegou não, pegou em tu, pô. Pegou, hein? Não quero escutar aí.
Jesus do céu! Espera aí, mano. Mas ele saiu pra não cair em Renan, boy. Ele saiu pra não cair em cima de Renan. Ô, caiu! Ele saiu pra não cair em Ele caiu assim. Finalmente foi pra quem? Foi ponto meu. Que valeu o ponto. Pescaram um peixe, foi porra. Todinho é ponto dos outros, velho. O que vale é o ponto, porra! Agradece que ele ia cair em cima de tudo. Pegaram uma rede e pescaram. Pescaram o beijo. Pegaram um barracu do caralho. Eita, tá! Foi um susto, olha lá, se assustou ele. Porra, parecia um traque de bar, seu viado. Pera, pega! Porque ele botou pra grupo, não morreu nessa? Não morreu. Ah, nego. Acabou, queijo. Olha pra quem? Tá ficando perigoso isso aqui, viu? Renan, cama de gato, Renan foi cama de gato, foi. e assim, ó. Renan. Acabou. Renan pegou no Ei, depois dessa, se vocês não ganhassem. Depois desse não ganhasse. Porra, foi. Tinha falou pra um hino aí agora. Eu caí em cima de Renan, chefe. Né, foda. Poxa, amorteci o cara ainda. Eu tô muito cansado, muito mesmo. E eu ia parar de filmar, eu ia perder a pescagem. Imagina o cara jogar fita, falou que ele ia cair em cima de tudo. Aí quando ele foi caindo, ele pulou. Ele foi cair em cima de tu, pai. Ficou com a perna no bagulho. Ficou assim. De cara no ferro. Oxi, ele caiu por cima dele. Sei lá, meu irmão. Mandou longe, boy. Eu ia virar em cima de Renan. Ele que ferrasse aí. Porra, Guto tá demais, viu? 35 minutos. A gente vê aqui depois. Meu talento é sobrenaturais. Ei, mas não pode ter perdido aquele vídeo em 1 hora não, velho. Ali local perdeu. Acho que não tá, não. Espero, velho. Porra, foi 1 hora a gente ganhando, meu. A gente vai postar 1 hora no Instagram a gente ganhando. Lógico. Ah, tá. Vou marcar. Tocou. Vou marcar Léo. Pitocou. Mas não aguenta não. Cocô, não. E daí? Daí, é. Eu ofereci e você botar isso aí. É, O foda. cara joga, isso aqui é do cara, vai jogar todo dia. Porque ele é um miserável, velho. Tá com caralho. Mudou, velho. BR da Cida voltou a pelão. Nem bebo, Guto fez isso. Nem bebo, Guto fez isso. Se tivesse bem, mas não dizia, né? Mas o cara boa, tudo bem. Vai, 2, né? Então. Só perdi 5. Oxi. Foi uma com o Vitor, uma com o Tingo, duas com o Boninho. Quando pensa que vai, Água do caralho ficava, mano. Jogou muito, Blader. Jogou muito. Cadê? Nada. E aqui, ó. Tá aí de cara, boca. De cara, Ele caiu de... O negócio viu o ferro pra cair de boca pra ir, irmão. Travou ele. caiu de cara. Isso vem que é desse lado aí, no chão. Botou na minha cara. Ele viu que caiu de boca, deixou eu voltar na tua cara, vê que ideia. Esse que tem back tá caindo. Maluco, não é foda, porra. Oxi. É. Vai ficar calado mesmo, cara, teu braço, cara, teu braço. Tá de cima, Eu tô afim de parar aqui só pra ver esse lance de Guti. anda na frente.
esse daí não Tem que passa mais cortar, esse aí tem que cortar esse aí.